reforma de uma antiga loja de tintas que se transformou num estúdio de luz natural. Foi um projeto bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Eu lembro que nós aproveitamos que tinham 2 grandes portões aqui na entrada, então a gente aproveitou disso, que eram aqueles portões de rolo, e nós utilizamos desses vãos para as aberturas, né? Tanto da porta, da entrada principal, quanto da janela, que ficou um janelão, inclusive foi um feedback dos nossos clientes que ficou mais luz natural do que eles precisavam, que eles até colocaram 2 cortinas, e a nossa preocupação era essa, que tivesse uma luz natural abundante, né? Por conta das fotografias, são fotografias mais claras, mais limpas, né? Tanto de família quanto de recém-nascidos. E é engraçado porque isso vem em contrapartida com o que a gente encontrou aqui, que era exatamente o contrário, o oposto. Era um espaço totalmente escuro, enfim, casa de morcegos, né? E aí a gente vem com essa proposta de transformação. Então foi muito legal a partir daí, né? Aqui era um espaço único, aberto, então a gente veio com a proposta de dividir para ficar até mais aconchegante, com linhas mais suaves, né, do que aquela dureza que estava, enfim, de um galpão praticamente. E aí a gente propôs esses 2 caminhos que levam a um local especial aqui do estúdio, que é a área de newborn, né? Quando a gente pensou como que a gente ia fazer essa divisão para que não ficasse nada muito reto, chapado, nós fizemos o quê? Trabalhamos com arcos. E eu lembro que a gente ficou calculando, né, um arco para que a gente encontrasse a simetria perfeita, a gente fizesse esse arco, e não só o arco na entrada, como também ele acompanha na porta. Então as portas também foram feitas assim, e o armário dentro do espaço do newborn. Sem pet. Isso. Ali também nós aproveitamos, criamos uma área de café que fica para os pais, né? Outros 2 detalhes que eu gosto muito de falar aqui são relacionados às cenas que a gente consegue criar com esse espaço, né, pai? Que eu acho que é o boiserie, são essas molduras, e aqui nós estamos trabalhando com uma linha muito contemporânea, algo dos dias de hoje, né? O branco, a luz clara, essa coisa do clean está muito na moda, né? Inclusive na fotografia. Mas o boiserie, nesse caso, ele era para demarcar um cenário. O boiserie também, ele traz uma elegância, mas é uma elegância contida, então não é algo que vai brigar, que vai roubar a cena, não. Ele só vai complementar toda a ideia do cenário, um cenário bastante acolhedor, bastante rico em detalhes, mas ao mesmo tempo, como você disse, contemporâneo, na linguagem de hoje. Então não tem nada estranho, né, para quem chega aqui e enfim, observa o espaço. Uhum. Nos outros ambientes, tanto no newborn quanto nesse estúdio maior, a gente trabalhou com a sanca invertida no forro de gesso, então nós não temos iluminação central nenhuma, apenas a iluminação indireta e difusa, que ela fica embutida no forro de gesso, ela não aparece. E ela fica periférica, né, em todo o espaço. Então isso acaba ajudando muito para que a iluminação geral ela se torne adequada, porque ela está bem distribuída em todo o espaço, né? Quando eles usam à noite, eles falaram que fica bem iluminado também. E isso é algo que muitas pessoas se enganam, né? Nossa, a iluminação indireta não vai ajudar, não vai iluminar. A diferença está na quantidade de lumen que a gente usa, porque aqui a gente está trabalhando com uma luz mais amarela, só que a intensidade dela, bem entre aspas essa palavra, né, ajuda a iluminar. E aqui eu lembro que a gente propôs 2 voltas de fita de LED e eles só usaram uma. E já foi suficiente. Já foi suficiente. Outro ponto da iluminação que a gente estava falando, né, pai, do caminho, são os balizadores. Balizadores para que ajudem a marcar o percurso de quem está andando por aqui, né? Então, ele não é simplesmente
para iluminar. É evidente que a primeira função de uma luminária é iluminar, mas ele também conduz a pessoa para que ela se adentre aqui no espaço, enfim, e fique mais agradável, né? Como a gente estava falando dos arcos, aqui tem mais evidente como a gente usou dessa proposta. Aqui é uma parede de gesso mais funda, porque nessa divisão aqui nós temos um armário do outro lado, que serve de armário para o apoio das roupas das gestantes que vão fazer as fotografias. E a gente aproveitou disso para criar 2 espaços para cá, direcionados para o newborn. E desse outro lado, a porta, onde aqui serve o armário para armazenar, né, todos os equipamentos, tudo que eles precisam. Então, toda essa sutileza, né, pai, essa delicadeza, esse cuidado de trabalhar tudo com branco, né, para sumir. E para que ficasse um ambiente, apesar de neutro, mais quente, né? Então, o bebê, né, o recém-nascido que vai ser fotografado, ele tem que se sentir bem aqui dentro. Bom, então agora nós vamos para o ambiente final, que acho que sintetiza todo esse projeto, né, pai? Sim. Ana, só lembrando do piso, né? Que a gente escolheu um piso bem claro também, é um laminado que ele traz essa ideia de aconchego, né? E também ele ajuda, né? Não ficar tudo muito branco, muito cansativo. Esses veios do laminado ajudam a quebrar um pouquinho, né? Mesmo com essa sutileza. Lembrando um pouco a madeira, né? É. Bom, então vamos caminhando aqui, guiados pelo balizador. Eu gostei muito da criação desse ambiente que eles fizeram, como eu falei, né? Eu acho que sintetiza muito o que eles queriam e também a história deles, né? Toda essa narrativa com as crianças, todo esse cuidado com as fotografias, né? Porque a gente pode ver que foi um estúdio muito bem pensado, né? Nos mínimos detalhes, que inclusive foi uma demanda que eles nos trouxeram, né? A gente vê que esse espaço aqui foi cuidadosamente pensado como uma memória dos trabalhos que são feitos aqui e que agregam bastante valor para toda a ideia do estúdio, né? Muito bom a gente pensar que o nosso trabalho de arquitetos, ele pode fornecer um subsídio para outras áreas também. São clientes que viraram amigos, né? Pessoas muito próximas, e não tem nada melhor que a gente projetar para outras famílias, e daqui desse estúdio sairão lembranças, sairão registros de centenas de famílias. Então é muito gratificante a gente poder servir com o nosso trabalho de arquitetos, né? Para ambientes que são relevantes na vida de várias pessoas e que a partir daqui muitos registros acontecerão. É isso aí.